dar um beijo na mãe. Se esqueceu que eu sou crente, hey, você não. Eu sou da igreja, não temo medo, e nem certeza. Eu te conheço, sei o que você quer. Oi. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui nesse vídeo nós vamos explicar para vocês o que é mesmo dados geográficos, né, sobre o Brasil e Rio Grande do Sul. Enfim, vamos todos explicar. Espero muito que vocês gostem e entendam. Se vocês escutarem barulhos é porque nós estamos numa casa chamada Casa da Carol, onde tem uma rua aqui que passa tudo que é coisa. Ok, lá atrás nós temos o Nicolas também, que é um bebezinho que vocês não conhecem, filho da Carol. Ele, meu Deus do céu, ele tem vezes em que ele dá louca, dele vai começar a chorar às vezes, então tá, gente, não se preocupem, tá tudo bem, tá tudo certo. E vamos lá, né, gente? Ah, e tem mais uma pessoa que pode atrapalhar, que se chama Luan, namorada de Claudiana. Como componentes do grupo, temos eu, né, essa pessoa maravilhosa, Sandy Mariane, Claudiana Costa, Carolina Guedes de Campos, Carla Soares e Jovita, porque seu nome é Jovita, não é Ana Jara. Não tá aparecendo, deixa eu vir pra cá. Vamos lá começar esse trabalho. E é isso aí, gente, let's do it. Deu o fusco, pulou, deu o sai da frente. O território do Brasil ocupa uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados. Em virtude de sua extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental por ocupar grande parte da América do Sul. O país se encontra em quinto lugar em tamanho de território. A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita na região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral. O Brasil é dividido em unidades federativas, as quais são entidades subnacionais que possuem um certo grau de autonomia, sendo também dotadas de governo e constituição própria. Ou será que não? Todas essas unidades federativas juntas formam a República Federativa do Brasil. Atualmente, o Brasil possui 27 unidades federativas. Destas são os 26 estados e os distritos federais. E o Distrito Federal. Fala de novo. E o Distrito Federal. O Tratado de Tordesilhas, estabelecido em 1494, definiu a divisão das terras descobertas entre as duas potências marítimas do início da época moderna, Portugal e Espanha. Sendo assim, coube a Portugal o domínio sobre uma pequena parcela do continente americano, restrita ao litoral brasileiro. Outras nações europeias, no entanto, questionaram a divisão estabelecida Misericórdia! pelas potências ibéricas e procuraram ao longo dos séculos 16 e 17 apossar-se de parte do seu território colonial. Fechamos a porta para que áudios não interfiram. Tá interferindo. Sim, É. mas para a boca, vai ser tudo dentro de Comer uma você. bosta. Sim, mas amigos não falam, vocês que falam. Sim, mas não ajuda, não atrapalha, vai de nota. É verdade? O Brasil, por diversas vezes, foi o alvo de incursões e invasões estrangeiras, algumas delas causadoras de violentos conflitos. A resistência lusa, porém, evitou a tomada de territórios coloniais por nações europeias. A partir do final do século XVI e ao longo do século seguinte, deu-se a expansão e ocupação do território colonial brasileiro. Fatores de diversas ordens contribuíram para isso, com destaque para os militares e econômicos. Assim, em meados do século XVIII, o território brasileiro estava praticamente definido com as dimensões atuais. A penetração para o interior promoveu o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como a extração das drogas do sertão, a pecuária e a mineração. Todavia, essa interiorização do povoamento levou ao extermínio de parte de nossa população indígena.
Depois do pau-brasil, a cana-de-açúcar fez do litoral do Nordeste a mais importante região econômica da colônia até o início do século... Que século é? 16. Não. Até o início do século XVII, transformando a atividade açucareira em empresa e o Brasil em colônia do açúcar. Paralelamente à economia canavieira, a expansão da pecuária, da mineração, as bandeiras, as missões jesuítas e a coleta das drogas do sertão. Produtos como cacau, pimenta, sementes oleaginosas, castanha, entre outros, explorados na Amazônia durante o período colonial, provocaram a interiorização e o alargamento do território português em áreas que pertenciam à Espanha. A pecuária foi a responsável pelo povoamento do sertão nordestino, onde complementou a lavoura de cana-de-açúcar, que dominava o litoral, fornecendo a carne para alimentação e animais de tração para o trabalho dos engenhos. Mais tarde, as tropas de Muares e o gado foram fundamentais para o povoamento do sul das regiões dos atuais estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que forneciam animais para as áreas de mineração. Em função da atividade mineradora, várias vilas e cidades foram fundadas, e o território da coroa portuguesa ficou maior. As missões que catequizavam indígenas estiveram presentes no sul e no norte do território. Com as missões, outra atividade econômica incorporou grande parte da Amazônia ao domínio português, a exploração e a comercialização das drogas do sertão. Fique agora com a evolução territorial em mapas do Brasil. Em 1534, o Brasil era dividido em 15 capitanias hereditárias, a saber, do norte para o sul: Maranhão primeira seção, Maranhão segunda seção, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente de primeira seção, Santo Amaro, São Vicente segunda seção e Santana. O limite superior do Brasil era a Ilha de Marajó, no Pernambuco, e o limite inferior era onde hoje está situada a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Em 1572, depois do fracasso das capitanias hereditárias, o Brasil foi dividido em dois grandes estados: ao norte, o estado do Maranhão, e ao sul, o estado do Brasil. Depois de 137 anos, em 1709, o Brasil experimenta grande avanço territorial para o oeste e sofre significativas modificações no seu mapa político. Temos o estado de São Paulo no máximo de seu território. Depois de um longo tempo, em 1779, o estado de São Paulo é subdividido e dá origem aos estados de Mato Grosso, Goiás... Peraí, Goiás é escrito errado. Não, gente, Goiás era escrito dessa forma, não estranhe depois a mudar. E Minas Gerais. Esse é o cenário em que inclui a Inconfidência em Minas, que nesta época ainda não tinha o nariz, também conhecido como Triângulo Mineiro. Olha o ego dos Illuminatis aí. No sul, o Brasil retrocede na região do Contestado, mas avança até o Rio Uruguai, começando a delinear o que hoje conhecemos como Rio Grande do Sul. Logo recentemente, em 1822, época das províncias imperiais, o Maranhão é dividido e dá origem ao Piauí. Pernambuco é subdividido e dá origem ao Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. O Rio Grande do Sul também é dividido e surge Santa Catarina. O Império avança ao sul até o Rio da Prata e anexa a Cisplatina, hoje o Uruguai. Em 1889 é o início da República. O estado do Grão-Pará é dividido e dá origem aos novos estados do Amazonas e do Pará. Uma porção a nordeste do estado da Bahia é desmembrada e dá origem ao Sergipe. Por outro lado, a Bahia tem anexada a seu território toda a porção de Pernambuco que fica a oeste do Rio São Francisco. O estado de São Paulo é subdividido e dá origem ao Paraná. A região da Cisplatina é desanexada. A cidade do Rio de Janeiro é transformada em Distrito Federal e somente 100 anos depois da Inconfidência Mineira, o Triângulo Mineiro passa a fazer parte do então estado de Minas Gerais. O estado de Goiás vira Goiás, escrito da forma como hoje conhecemos. Em 1943, nos últimos anos do governo Vargas, época dos territórios e fronteiras, o Acre faz parte do mapa político brasileiro. O Amazonas estende-se para o oeste do Rio Negro, é subdividido e dá origem ao território de Rio Branco. O Pará é subdividido e dá origem ao território do Amapá. O Mato Grosso é subdividido e dá origem aos territórios de Guaporé, a noroeste, e Ponta Porã, ao sul. A região do Contestado, hoje oeste de Santa Catarina, é reanexada e, junto com o oeste do Paraná e o extremo sul do Mato Grosso, dá origem ao território do Iguaçu. O arquipélago de Fernando de Noronha também se transforma em território.
E em 1990, o Brasil, como conhecemos hoje, é transformado. A Constituição Federal de 1988 transformou alguns territórios de fronteira em estados e anexou outros territórios a estados já constituídos. Assim, o território de Rio Branco se transformou no estado de Roraima e o território de Guaporé transformou-se no estado de Rondônia. O território de Ponta Porã foi reintegrado ao Mato Grosso e este, por sua vez, dividido em dois, dando origem ao Mato Grosso do Sul. O território de Iguaçu deixou de existir, sendo sua porção ao norte do rio Iguaçu, reanexada ao Paraná, e a porção ao sul do mesmo rio anexada a Santa Catarina. O estado de Goiás foi subdividido e deu origem ao Tocantins. A essa altura já havia 30 anos que a capital federal fora transferida do Rio de Janeiro para Brasília, sendo essa constituída como Distrito Federal numa pequena porção ao leste do estado de Goiás. O território de Fernando de Noronha passou a fazer parte do estado de Pernambuco. Gravando. O Rio Grande do Sul possui uma extensão territorial de 268.781.896 mil km², ocupando um pouco mais de 10% do território brasileiro. Está dividido em... Vem gravar de novo. Rio Grande do Sul possui uma extensão territorial de 268.781.896 mil km², ocupando pouco mais de 3% do território brasileiro. Está dividido em 496 municípios. A quantidade de pessoas residentes é de aproximadamente 10,7 milhões de habitantes, correspondendo a 6% da população nacional. A densidade demográfica é de 39,8 habitantes por quilômetro². Os principais colonizadores do estado são os imigrantes italianos, que se fixaram principalmente na região serrana, no nordeste do estado. Os alemães, que ocuparam principalmente a região do Vale do Rio dos Sinos, ao norte de Porto Alegre. Os portugueses permaneceram na faixa litorânea do território gaúcho. A fronteira do estado só foi definida em 1801, com a assinatura do Tratado de Badajoz. O acordo finalizou uma série de conflitos pela posse da região. Até um século após o descobrimento do Brasil, 1500, a região... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Até um século após o descobrimento do Brasil, 1500, a região ainda era ocupada principalmente por indígenas. A geografia está entre as justificativas que retardaram a colonização. Na região viviam índios G, pampeanos e os guaranis. O grupo G, também chamado de Tapuia, estava na região denominada Cima da Serra. Nesse local ainda vivem remanescentes de índios Caigangues. Em 1800, após a definição das fronteiras do Rio Grande do Sul, o estado passou a receber uma leva de imigrantes alemães. A presença dos imigrantes permitiu a diversificação da economia com a instalação do modelo das estâncias agrícolas. Várias novas batalhas assolaram o território. A mais longa e sangrenta foi a Guerra dos Farrapos. Ocorreu entre 1835 e 1854. O estado só foi pacificado em 1928. Na gestão do governador Getúlio Vargas, de 1882 a 1954. Ok, vamos lá, beleza? Vai achar tudo, né? Vamos conversar sobre... Brincadeira tem hora. Eu sou bom. Open Gangnam Style. E é isso aí, povo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Baixa agora tudo da nossa turma. E é isso aí, gente. Pose pra foto. Beijão!